Oi, pessoal, vamos à nossa mensagem da semana. Qual o valor de uma trajetória pessoal e profissional? O valor disso no contexto nosso de transição de um mundo que é essencialmente analógico, mas que crescentemente, em parte, está se transformando numa realidade virtual. Nosso papo de hoje é sobre conhecimento, habilidades e trajetórias pessoais. Como eu disse nessa abertura, nós estamos numa transição, né? Uma transição de uma realidade, especialmente para os mais antigos, de uma realidade analógica, né? De fenômenos físicos reais, vivências presenciais, para um contexto novo que é, ao menos em parte, um contexto cotidiano de encontros, ferramentas e redes sociais de cunho digital. Eu lembro que no final da década de 90, numa visita, a primeira viagem que eu fiz aos Estados Unidos, numa visita à National Science Foundation, colegas da Fundação de Ciência dos Estados Unidos nos relataram, a mim e a outros colegas brasileiros que estavam visitando, né? Juntos estávamos visitando a National Science Foundation, todo o esforço que eles fizeram para o desenvolvimento, em apoio ao desenvolvimento da internet. E naquela época, naquela ocasião, eu não me dava conta ainda que já haviam muitos colegas lá nos Estados Unidos que estavam testando as ferramentas digitais, testando as possibilidades da internet para novos modelos de negócio. Inclusive pessoas que estavam fora do mercado de trabalho por uma dificuldade, até de características pessoais, de viverem o dia a dia corporativo tradicional. Então, estavam testando como, através de ferramentas digitais, se pôr no mercado de trabalho, a sua competência, suas habilidades, seus conhecimentos. Pessoas que hoje são referências, inclusive, mas que naquela época eram pioneiros tentando desbravar novos caminhos da própria sobrevivência para si e família, né? Transição de carreira. Eu tenho experimentado isso, né? Depois de quase 4 décadas no setor petróleo, fazer uma transição daquela realidade presencial, dia a dia, numa grande empresa petrolífera, para poder, como opção, poderia ter escolhido buscar uma nova empresa petrolífera e viver algo parecido com o que eu estava acostumado, ou testar ferramentas digitais, possibilidades novas, de utilizar aquilo que eu conheço e, por exercício, as habilidades, as características que me são próprias, né? Porém, de uma forma mais volátil, mais livre, mais abrangente, inclusive em termos de umas possíveis audiências a atingir, né? Então, assim como eu, acredito que muitos colegas, muitas colegas, né, vivem
essa experiência ou pretendem exercitar essas novas possibilidades. Seriam pessoas que não, até que são aposentadas, mas não são apijamadas, né? Não vestiram pijama e se recolheram. São pessoas que potencialmente são protagonistas em busca das oportunidades do exercício de suas competências, suas habilidades, seu empreendedorismo latente, né? E isso é interessante porque essa semana passada, para essa, eu vi notícias sobre a Suécia. Não, só a Suécia não. Suécia ou Dinamarca. Agora fiquei confuso, mas um país nórdico onde se estabeleceu que a aposentadoria agora se dá a partir dos 70 anos. Aumentou o prazo de trabalho, né, para poder se aposentar. Isso tem muitas raízes em muitas regiões de países, inclusive, porque os custos da previdência se torna mais desafiador em nações, países que envelheceram em termos da sua pirâmide, né, de distribuição etária, que torna mais difícil ter na base jovens que abastecem os recursos, as receitas para atender aos aposentados que estão já na outra faixa da pirâmide, né? E há coisas que acontecem também, como a necessidade que muitos países sentem de ter mão de obra que venha de fora, buscar imigrantes que sejam qualificados e às vezes nem tão qualificados, mas para suprir lacunas de força de trabalho necessária para o desenvolvimento das atividades econômicas do país. Isso é uma coisa que tem ocorrido. Aqui mesmo onde eu estou, em Portugal, há um outro fenômeno que é o êxodo dos jovens, né, capacitados, que tiveram um bom preparo técnico, acadêmico, que vão para outros países, né, vão para a França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, onde encontram Países Baixos, né, Holanda, onde encontram melhores salários, né? Então, até muitas mães dizem assim: olha, nós preparamos filhos para serem exportados, né? E a força de trabalho qualificada aqui do país fica comprometida e precisamos trazer imigrantes para cumprir essas funções, o que, de certo modo, representa oportunidades, né? Oportunidades para os sêniores, né? Já que os juniores estão vazando, os sêniores têm espaço, né? Não só os imigrantes. Né? Um ponto a refletir. E interessante nisso, as novas possibilidades dos meios digitais. Eu considero que os meios digitais podem nos dar a oportunidade de sermos os artesãos da nova era. Aqueles que, com a sua experiência prática, presencial, de décadas, através de ferramentas digitais, terem extensões que façam com que esses seus conhecimentos, essas suas possibilidades de atender demandas sejam postas a audiências até mais amplas, né? E isso vem ocorrendo em alguns nichos, em alguns segmentos, em alguns grupos que passaram a dominar essas ferramentas. Dominar a ferramenta é um desafio. Muitos consideram que está numa fase que não vão mais dominar esses traquitanas digitais e por isso se vêem fora do mercado de trabalho, seja de que modo for, seja mais presencial, seja mais virtual. E, na verdade, passo a passo não é tão difícil, uma missão tão impossível assim, né? De fazer e de se inserir, se engajar nessas atividades, né? Especialmente aqueles que
prezam por um dia a dia dinâmico, né, de novas possibilidades. Isso, seja no setor, nos setores industriais, setores energéticos, nos setores logísticos, eu digo esses onde eu tenho mais afinidade, mais vivência, as nossas experiências, as experiências dos profissionais e das profissionais que por anos, por décadas militaram nessas áreas setoriais, as suas experiências, suas trajetórias técnicas, empreendedoras, intraempreendedoras, né? São valiosas e são ativos que podem ser postos em jogo novamente, ou, se já estão, com ainda maior intensidade. Há sempre um conjunto de novos problemas e situações que demandam abordagens de solução. E nisso, estudo, pesquisa e experiência acumulada têm valor. São ativos essenciais a serem exercidos, o que podem, se assim quisermos, ser exercidos. Né? Que exemplos poderíamos considerar para aplicar essas competências, essas experiências, esse conhecimento acumulado? Solução para negócios, em diversas áreas, citei 3 segmentos, né? 3 setores fortes, a indústria com suas ramificações, o setor de energia com suas ramificações, elétrico, petrolífero, nuclear, por aí vai, e logístico, que então, só se pensar na questão do transporte, tem uma miríade de possibilidades nos modais diversos, rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroviário, né, dutoviário, e por aí vai. Infoviário, né, as vias da informação, que também é uma infraestrutura logística importante. Quem consegue hoje avançar e sobreviver sem a internet, né? Então, solução para negócios de empresas, de autarquias nessas áreas. Quem pode ajudar na ampliação e no aperfeiçoamento cultural de outros, né? E expandir a visão de mundo, expandir as possibilidades de inserção em atividades, né? Desenvolvimento de habilidades matemáticas, financeiras, há muitos que demandam isso, e há quem domina isso e que pode ajudar aos que necessitam avançar nessas habilidades, ou habilidades de redação, oratórias, né? No campo literário também, essa expansão cultural, ou até de prestação de serviço, né? Tradução, e por aí vai. Né? Eu, por exemplo, é que a importância de diferenciação que as pessoas têm. Eu, eu trabalhei, né, intensamente no início de carreira nas atividades petrolíferas e de construção de poços de petróleo. Muitos colegas entraram comigo, antes e depois, fazendo isso. Só que cada um tem uma diferenciação de trajetória pessoal. No meu caso, ocorreu de desenvolver certa habilidade no resgate de equipamentos que desabassem num poço. Né? Isso é interessante porque quando é quase um sinistro, né? Quando isso acontecia, não adiantava mais aquele programa bem detalhado, pré-elaborado, do que a gente ia fazer numa sonda de produção ou numa sonda de perfuração de poços. Nessa hora, você colocava o programa na prateleira e tinha que resolver o problema de resgatar aqueles equipamentos que romperam e caíram no fundo do poço e
com soluções criativas, não planejadas, para condições circunstanciais, e resolver aquele problema, né? Isso, pouco depois, me foi muito útil no tratamento de não conformidades numa era que estava em alta gestão da qualidade. Então, na gestão da qualidade, uma coisa importante era o tratamento de não conformidade, seja lá de que origem fosse. E aquela experiência de pescar, né? Pescar equipamentos no poço, foi a base para mim de atitude e de abordagem para lidar com tratamentos de não conformidade. Anos depois, essa mesma essência de habilidade do pescador de equipamentos funcionou para lidar com questões de planejamento estratégico, gestão de ciência, tecnologia e inovação e outros desafios que me foram sendo postos ao longo da carreira. Então, embora como engenheiro de petróleo iniciei com muitos colegas, cada um de nós desenvolveram habilidades e caminharam por caminhos curiosamente distintos, né? Então, isso é algo que está presente na trajetória de cada um de nós, né? Então, fica aqui esses tópicos de reflexão sobre as trajetórias pessoais e o valor delas, do conhecimento e da experiência acumulada. E como os meios digitais podem nos ajudar a pôr isso em campo, pôr isso em jogo e fazer com que nós nos engajemos e avancemos nas várias oportunidades e desafios que ainda estão presentes no nosso cotidiano em sociedade.